bom estar com vocês aqui para mais um encontro do Bíblia Hoje, na verdade o último encontro, para a gente conversar sobre esse tema que tem nos acompanhado nas últimas 2 semanas. E a gente vai tentar finalizar hoje justamente nesse ponto. Por que pessoas contemporâneas, como eu e você, vivendo no tempo que a gente vive, deveria se aproximar da Bíblia? A gente já conversou algumas coisas sobre esse tema, mas hoje a gente vai avançar por aqui. Você que está em casa, seja muito bem-vindo também, muito bom ter você com a gente. Eu recebi umas mensagens, parece que tinha um sonzinho a mais aí na primeira música, mas o pessoal corrigiu, espero que agora esteja tudo certo aí, chegando na sua casa. E se você for assistir em outro momento da semana, em outro momento do seu dia, que da mesma forma como tem sido aqui para a gente, seja edificante para a sua vida, para a sua família. É um privilégio recebê-lo aqui, mesmo que virtualmente. Bom, vamos lá. Gente, eu tentei achar uma forma de resumir a contemporaneidade. Eu sei que é muito difícil fazer isso, e você poderia ter várias outras referências para fazer isso. Nós poderíamos encontrar outras referências para fazer isso, mas eu acho que tem 3 aspectos que resumem bastante o tempo em que vivemos, independente do seu envolvimento ou não com isso, mas eu acho que a gente está envolvido com todas elas. Nós vivemos num tempo urbano, digital e recheado de pautas. Eu acho que essas 3 características, a urbanidade, o mundo digital e as pautas, nós estamos vivendo um tempo que isso se prolifera e isso é muito presente. Esses 3 temas são temas que definem, pelo menos hoje aqui para a gente, o contemporâneo, a vida de gente como eu e você. Por exemplo, a ONU já falava em 2019 que 55% da população já vive em cidades. Nós temos uma previsão até 2050 de 70% a 80% das pessoas vivendo em cidades. O que isso quer dizer? O que isso aponta? Aponta alguns fatores. Eu não quero entrar na polêmica conservadora ou progressista em relação ao tema família, mas é uma verdade. Independente a gente já vai falar das pautas, independente do seu campo ideológico, a vida urbana, ela nos conduz a criar redes de apoio, porque nem sempre na urbanidade a gente está próximo da nossa família, nem sempre a gente mora perto de pai e mãe. No mundo rural, as famílias viviam todas juntas, próximas umas das outras. No mundo urbano, às vezes a gente mora distante e as nossas redes de apoio passam a ser amigos, pessoas que pensam como a gente, ou pessoas que moram perto da gente, pessoas que trabalham com a gente, do que exatamente o conceito de família. Até a outra questão é a questão da concentração de pessoas. A vida urbana é uma vida de alta concentração de pessoas. Se você mora em prédio, como eu, você mora com muitas e muitas famílias junto de você. Muitas famílias moram no mesmo ambiente. Só que essa concentração, ela aponta também para uma alta velocidade da vida, uma vida muito corrida. A gente está junto, mas a vida é tão corrida que a gente às vezes não se tromba, não se conhece. A vida urbana tirou a gente daquela coisa, é muito difícil. Eu não sei quem já viveu isso. Eu não vivi, por exemplo, que talvez poderia ter vivido no mundo rural, mas não vivi. Eu costumo dizer que eu sou muito urbano e eu tenho dificuldade com o mundo rural até. Mas aquela coisa assim de você passar na porta da casa de alguém e falar: entra, vamos tomar um café, tem um bolo que acabou de fazer. Isso não é comum. Se eu chegar na sua casa hoje, sem programar, vai ser um susto. A tendência, por exemplo, vamos pegar aqui um para Cristo aqui, Diego. Diegão, vou na tua casa hoje. Ele sai daqui agora, vai embora para arrumar a casa, para daqui 1 hora eu conseguir chegar e entrar na casa. Porque não é aquela casa rural, sempre de portas abertas, que recebe todo mundo. O tempo a gente mudou. Mas talvez está tudo arrumadão lá, né, Diegão? E eu estou falando mal de você, né? Criatividade
a concentração de pessoas proporciona criatividade. São nos ambientes urbanos que as coisas estão sendo criadas, desenvolvidas. É no ambiente competitivo das grandes empresas que as coisas são criadas, que novas tecnologias são pensadas. Por quê? Porque as pessoas estão ali tanto competindo por espaço, quanto também colaborando umas com as outras. Então o ambiente urbano ele é um ambiente de grande criatividade, mas de profundo anonimato. Às vezes você trabalha com alguém do seu lado que está vivendo um enorme problema e você não sabe porque você nunca perguntou, porque você nunca se interessou. Essas são noções da contemporaneidade que eu penso que são muito presentes hoje para a gente. Quando a gente pensa no mundo digital, a gente entrou definitivamente no delivery e na automatização. Isso já estava presente, mas a pandemia reforçou. E agora eu estava cortando o cabelo essa semana, deu para ver que eu cortei o cabelo, né? Deu, né? Eu estava cortando o cabelo essa semana e o rapaz que é o Bassan e o Alan. O Alan corta meu cabelo e o Bassan estava do lado ali. O Bassan falando com o Alan, o outro cabeleireiro. Cara, acabei de pedir um negócio aqui na plataforma X e vai chegar agora à tarde já. Para que loja? Para quem ir na loja? Então, assim, o mundo digital está transformando a cultura nossa do hábito de ir nos lugares, de viver as coisas. Por exemplo, esse ambiente aqui que vocês chegaram presencialmente, e alguns chegam, outros não, outros estão em casa. Essa é uma situação que todo mundo está vivendo. Igrejas e outros ambientes, reuniões virtuais que antes eram uma coisa assim. Empresas nunca imaginavam na possibilidade de fazer uma reunião no Zoom, no Google Meet. Hoje virou a coisa mais comum do mundo. Nós temos uma previsão de um paper, de um trabalho do futuro do trabalho, que prevê que 44% da força de trabalho em 2022 já está pronta para ir para o remoto. Muita gente vai voltar ao físico nos próximos dias. A Paula, depois de quanto tempo foi ao ambiente físico dela essa semana de trabalho? Mas existe uma previsão nesse trabalho aí realizado pelo futuro do mercado de trabalho que 44% da força de trabalho está preparada para o home, para o trabalho remoto. E a preocupação do mundo digital, nesse mundo que está virando desse jeito, é o lance de como conectar pessoas. A gente se conecta pelas redes, a gente fala de redes, a gente está aqui falando com a rede, a gente tem as preocupações com o Instagram, com o Twitter, dependendo da idade, com o Facebook, e por aí vai. E outras redes, Twitch, e sei lá quantas mais surgindo. E agora, esse desafio da conexão, porque cada vez mais a gente se isola, as conversas são todas a partir da rede, um novo hábito de relação está acontecendo cada vez mais, e a gente não sabe onde vai parar. A gente está vendo, deve ser uma das séries do ano que vem no Radiação, que a gente já vem programando, para a gente falar sobre o metaverso. O que é esse metaverso, que é a possibilidade de eu ter um avatar dentro de um ambiente virtual, mas que de alguma forma eu estou lá fisicamente. Esse é o tempo que a gente está vivendo, esse é o tempo que os nossos filhos e nós mesmos já estamos, e a gente vai crescer, os nossos filhos vão crescer num tempo como esse. E as pautas. Essas pautas, eu também não estou aqui nem fazendo juízo de valor sobre elas. Mas nós entramos numa geração, num tempo, numa contemporaneidade, que as pautas são muito importantes. Talvez você não ligue para algumas delas, talvez você tenha posição sobre algumas delas, mas isso não importa. O importante é que não se frequenta mais as redes e os bate-papos sem as pautas. Sexualidade de gênero, as questões da mulher, as questões da sexualidade LGBT e tudo mais que a gente possa imaginar que circunda esse mundo, a gente está o tempo inteiro olhando para essas situações. A violência contra essas pessoas, seja a mulher, seja o trans ou tantos outros, uma violência descabida.
E tantos outros aspectos que a gente, às vezes, do nosso lugar de fala, não percebe que está cometendo algo que, de alguma forma, é uma injustiça. Mas para ficar num exemplo muito prático, nos últimos dias, a vereadora Paola Miguel, aqui de Campinas, numa sessão da Câmara dos Vereadores, ela foi... algumas pessoas palavras que caracterizou ali naquele ambiente racismo, e toda uma história, ou toda uma narrativa, ou toda uma preocupação sobre esse tema está acontecendo na nossa cidade. Se você assiste os jornais locais, começou a ter reportagens sobre o tema do racismo, talvez porque hoje, 20 de novembro, é uma data importante em relação a esse tema especificamente, ao tema da consciência negra. Mas o racismo, ele tem N outras frentes, e a gente às vezes não sabe exatamente conversar sobre todas elas, mas o que eu quero trazer aqui é que nós estamos num tempo urbano, digital e com muitas pautas. E que dirá da ideologia de direita e esquerda, que eu não sei o que vai acontecer com o país no ano que vem, na eleição. Porque se polarizou demais. Até um tempo atrás, você podia dizer que você votou em fulano ou beltrano, mas hoje, se você falar que você vota em fulano ou beltrano, é como se você fosse, se a pessoa está do outro lado do prisma ideológico, é como se você fosse uma aberração por votar em A ou B, ou C. Mas até um tempo atrás a gente discutia, mas não era assim, só que agora essa questão, ela é uma questão do nosso contemporâneo. São preocupações do nosso contemporâneo. E preocupações que eu acho que a gente não pode fugir delas. Não pode fugir delas. É o nosso contexto. Qual a importância e necessidade da Bíblia para nós? Para pessoas que vivem esse tempo, não outro. A gente não vive outro tempo. Alguns, talvez, são saudosistas, né? Era melhor quando era assim. Mas então, nós não estamos lá e assim, nós estamos aqui e desse jeito. Esse é o nosso tempo. E a gente está falando de Bíblia hoje. Como essas realidades e por que vale a pena defender o valor da Bíblia a partir dessas realidades muito próprias do século XXI. E é nesse tempo que a gente está. Eu queria caminhar com vocês num último texto dessa reflexão, dessa série. Ao longo dos 2 primeiros episódios, se você não assistiu, eu te convido a assistir. Eu te convido a olhar lá o episódio 1 e o episódio 2 da série Bíblia Hoje. Mas a gente veio defendendo que a Bíblia é um espaço, é um livro, é um material, é uma forma, é um meio que Deus decidiu se revelar. E Deus decide se revelar, e a Bíblia ela vai apontando para Jesus como a palavra. E na Bíblia nós podemos ter revelado a palavra encarnada, Jesus, para mim e para você, e o quanto ele impacta, e o quanto ele tem preocupações e amor por nós. Na semana passada, ao defender o valor da Bíblia, que ela consegue muito mostrar quem nós somos e quais são as nossas preocupações que vêm à tona, nós finalizamos dizendo que, ao se aproximar da Bíblia, você recebe um convite para viver com Jesus. Eu sei, nos podcasts a gente tem entrado um pouco em aspectos mais técnicos e detalhados. É óbvio que a Bíblia é muito ampla, mas eu acho que essa percepção do interesse da Bíblia, tanto da sua revelação, ela é revelação, Deus se revelou, Deus decidiu se tornar conhecido de seres humanos, Deus decidiu se mostrar. Uma das formas, talvez a principal delas, é através do texto. E ao se mostrar, ele mostra principalmente Jesus. E ao mostrar Jesus e todo o texto vai ser um grande processo de nos ensinar a viver com Jesus. Só que, quando a gente pensa no contemporâneo, quando a gente pensa no para hoje, eu queria começar por aqui. Apesar das novas realidades, apesar dos novos tempos, apesar das novas pautas, apesar dos assuntos difíceis, apesar do urbano, do digital, ainda somos
seres humanos. Ainda somos seres humanos. Um texto que vai nos ajudar a entender a Bíblia para hoje, nessa perspectiva de sermos humanos, é esse texto aqui. A gente já leu esse texto aqui uma vez, numa outra situação, num outro contexto, mas eu queria retomá-lo sob o ponto de vista desses aspectos que a gente vem falando até agora. É um texto, na verdade, é uma parábola, uma história que Jesus conta, e eu acho muito interessante. Vamos ler, que eu acho que ele diz por si só. Certo dia, uma grande multidão, vindo de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus, e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Jesus sempre foi muito bom de contar histórias. E Jesus está num tempo rural e não urbano. E ele conta uma história de um homem que sai para semear sementes. E ele termina de contar essa história para essa multidão. E logo os discípulos mais próximos dele, se você continuar lendo depois Lucas 8 na sua casa, você vai ver que os discípulos mais próximos dele chegam e falam assim: Jesus, não entendemos o que o senhor quis dizer. É uma preocupação muito contemporânea também, do fato das dificuldades da gente entender o que a Bíblia diz. E eles dizem assim: a gente não entendeu o que o senhor disse, o senhor pode esclarecer para a gente. E aí, se você for até Lucas 8, eu preciso abrir esse parênteses, senão você vai ficar bem chateado assim, com o texto que eu vou usar, que eu vou pular uma parte do texto. Mas no meio desse texto, Jesus diz assim: eu falo por parábolas, para que quem ouça não escute, e quem veja não enxergue, e quem não entenda continue sem entender. E aí, se você for para Lucas 8 e ler isso, falar, é isso mesmo, fecha e nunca mais abre. Porque parece que Jesus pega pesado, mas eu preciso que você entenda um aspecto desse texto, porque se você vai para todo o contexto, é exatamente, não é essa a preocupação maior é como a semente atua no solo, que é o que eu vou me concentrar, mas eu preciso falar isso aqui para você e fazer esse parêntese rápido. Jesus está citando um texto do Antigo Testamento, e ele está apresentando um texto que mostra para eles um julgamento, uma maneira que Deus decidiu lidar com o povo judeu. E o povo judeu, ele foi tão orgulhoso ao longo da sua história, o povo de Israel, tão orgulhoso a ponto de não fazer, e não viver, e não se portar no mundo para o bem das outras nações, como deveria se portar, que Deus chega um dia e diz para ele: vocês é quem tem tudo, mas vocês vão perder tudo porque vocês escolheram se afastar. Vocês escolheram se afastar. Então, vocês vão ver e não vão enxergar, vão ouvir e não vão escutar, porque agora, quem vai escutar são os gentios. Nós. Então, esse pedacinho de Jesus, se você ler Lucas 8, você pode ficar ofendido, achando, então não é para eu entender mesmo. Não. O foco ali é um povo orgulhoso, justamente gente religiosa, que deveria entender e não entende. Mas, para a gente, ele diz em outro texto que os tesouros do reino de Deus foi revelado aos pequeninos, aos que talvez não tinham acesso a tudo que o israelita ou o judeu tinha. Fecha parênteses. Esse texto, os discípulos fazem essa pergunta, Jesus lembra desta profecia lá de Isaías, e fala assim: só que vocês sejam gratos, porque vocês são do povo judeu, mas vocês vão entender. E eu vou explicar agora. E aí ele passa a explicar. E aí Jesus mesmo explica o texto. Ele vai dizer assim: a semente
é a palavra de Deus. E ele vai andar em cada solo para mostrar o que ele quis dizer nesse texto. As que caíram na beira do caminho, que foi as pessoas pisaram e as aves passaram e pegaram a semente. Ele vai explicar o que é esse solo e ele vai explicando solo a solo como ele funciona. E aí ele relaciona a ideia de solo com pessoas. Jesus, ele diz lá que as pessoas que caiu no caminho livre, que todo mundo passava, é aquela pessoa que não tem tempo nem de nem refletir sobre a palavra e ela já é tirada. Então, eu preciso que você entenda para a gente caminhar o seguinte: esse texto, essa história de Jesus, ele vai mostrar para a gente pessoas. E eu acho que ele fala muito com o tempo contemporâneo. E pessoas e a relação das pessoas com a Bíblia, com a palavra, com a vontade de Deus. É isso que o texto está fazendo e é aqui que a gente caminha. Pessoas contemporâneas como eu e você, nós estamos desprotegidos. É a primeira informação desse texto. Vai estar aí o tempo inteiro na tela, porque essa é uma informação muito importante, apesar da história ser rural, do valor contemporâneo da Bíblia e como ela conversa com épocas lá e aqui e agora. Esse texto, Jesus contou essa história quando muitas pessoas se reuniram de várias cidades. Você tem que ter também esse contexto. Jesus está falando uma história onde tem muitas pessoas de várias cidades. Ele está diante de muitas pessoas de várias cidades, portanto, pessoas diversas, de idades diferentes, de pensamentos diferentes, de maneira de viver diferente, com erros diferentes, com acertos diferentes, com qualidades diferentes e defeitos diferentes. Pessoas, muitas pessoas. O texto diz assim: chegou-se uma grande multidão vinda de diversos lugares e Jesus começou a dizer: um semeador saiu a semear. E o texto diz que algumas sementes caíram num solo que todo mundo pisava e as aves passaram e pegaram a semente. Eu não vou me atrever a entrar em detalhes do mundo rural, mas daquilo que eu pude ler, como funcionava um semeador naquela época? Como ele fazia? Ele tinha uma bolsa com as suas sementes e ele ia jogando. Na Palestina, dependendo da região, ventava muito e algumas sementes voavam e caíam distante do ponto onde era para cair. E aí caíam em terrenos diferentes daquele solo fértil. Também era feito com animal, e esse animal também carregava uma bolsa, só que aí com um furinho embaixo. E nesse furinho embaixo ia caindo a semente enquanto o animal andava. E quando você ia para um outro solo fértil, nessa distância, você encontrava os solos diversos que estão citados aqui. Mas o importante é saber que no verso 5 Jesus diz assim: solo pisado, aves retiravam. E aí quando ele explica, a semente é a palavra de Deus. E esse solo desprotegido, que todo mundo pisa, vem o diabo e retira a palavra. É o que ele fala. É o que Jesus explica da parábola. Antes de falar do diabo, eu quero que você perceba que Jesus está falando assim: tem pessoas aqui, da grande multidão de várias cidades, que estão desprotegidas. E isso é muito contemporâneo. Gente, a gente vive num tempo de alta desproteção, em todos os aspectos. Alguns de nós, muitos de nós aqui no Radiação, temos filhos pequenos. Ouça com respeito o que eu vou te dizer, porque eu também te respeito nessa sua decisão. Mas, sabe assim, talvez não seja para qualquer um, ou daqui, ou de qualquer outro ambiente, que você fala assim: deixa seu filho dormir lá em casa. Deixa sua filha dormir lá em casa. Tem um ciclo de pessoas que a gente altamente confia. Mas nós vivemos num tempo de tão alta desproteção que às vezes a gente não confia num parente.
Nós vivemos um tempo de tantas verdades e falsas verdades, e a gente já não sabe mais o que é e o que não é. Todo mundo tem uma forma de apresentar uma situação política, econômica, social, e parece que está cada um jogando para um lado, forças econômicas maiores do que nós imaginamos, forças políticas maiores do que imaginamos. Nós vivemos um tempo de alta desproteção, nós não sabemos mais o que é verdade e o que não é. Aquele conceito que era muito simples saber no mundo rural, no mundo urbano, não é mais. Você vive num ambiente de alta desproteção. Estamos desprotegidos. Eu não sou profeta, então você pode ficar tranquilo e não se sentir atingido. Se acontecer, você me perdoa. Mas segunda-feira você pode estar demitido sem nem saber. Sem nem achar que você seria demitido. E assim, acabou. Tira o chão. O texto está dizendo que tem pessoa, a gente vive nesse tempo, todo mundo pisa em cima, todo mundo passa, a gente recebe todo tipo de conteúdo, aves, a gente vive num tempo em que é um emaranhado de informação e de coisas, em que a gente, às vezes, não consegue se proteger de tudo, não tem ideia de onde está vindo, o que pode acontecer. Então, nesse momento, a possibilidade da palavra, ela é quase como se a palavra fosse também uma ave e alguém que está pisando em cima do terreno, e não a semente. Para algumas pessoas a palavra funciona como se fosse mais um pisando, ou mais uma verdade dentre as verdades, e a possibilidade de alguém como que fosse o próprio diabo, porque o que Jesus está dizendo é assim: esta situação desse solo, dessas pessoas, é uma situação propícia para a palavra ser arrancada com facilidade, porque ela não encontra maneira de entrar, porque é um terreno extremamente desprotegido. O texto continua e diz que nós somos frequentemente feridos. Grande multidão de várias cidades, e Jesus diz assim: tem um terreno que é pedregoso, a semente cai, e ela logo brota alguma coisa, mas rapidamente o terreno é muito seco, ela morre. Isso é o que diz no verso 6. Quando Jesus explica no verso 13, ele vai dizer assim: o terreno, solo pedregoso, são aquelas pessoas que recebem a palavra, mas diante das provações da vida e dos problemas da vida, elas se afastam. Nós vivemos um tempo que nós somos feridos frequentemente. Um tempo urbano, digital, em que todo mundo fala o que quer. Eu não sei se você já xingou a Siri A Siri é de quem? iPhone, né? Não precisa levantar a mão, mas eu não sei se você já xingou a Siri. Mas existe uma campanha do iPhone, da Apple, para a Siri responder quem xinga ela. Porque até a Siri a gente fere. Nós nos ferimos uns aos outros com muita facilidade. Você pode estar aqui hoje, agora, chateado com um parente, chateado com um amigo, porque algumas pedras entraram no seu terreno. Algumas pedras estão ocupando o espaço que deveria ser da semente. E aí a semente não encontra capacidade de brotar num terreno cheio de pedras, porque nós somos feridos constantemente. As pautas nos ferem. Eu não sei se tem alguém assim nessa situação, mas tem algumas pessoas que, por conta de algumas das pautas, não conversam mais com pais. Perderam relação, não tem como ficar no grupo do WhatsApp, porque não é possível estabelecer um diálogo, porque não há mais respeito. Não há possibilidade, isso fere, isso machuca,
Porque por mais que eu acho que eu tenho razão, e por mais que o outro ache que tem razão, é assim. Não sei se a frase é exatamente essa, mas eu tenho ouvido da minha esposa algumas vezes. Eu não sei mais se eu quero ter razão ou se eu quero ter paz. Ser feliz. Ter razão ou ser feliz. Porque, no fim das contas, mesmo que um ou outro esteja certo, ou talvez nenhum dos dois está certo, mas a questão não é saber quem está certo. A questão é saber que o mais importante, que é relacionamento, pessoas, conexão, a gente está se virando por conta das feridas. E as pedras não estão sendo retiradas. E num terreno cheio de pedra, a gente considera a palavra de Deus mais uma pedra. Porque alguns textos são duros e parecem pedras. Mas eu te convido a se aproximar da Bíblia hoje, porque você vai perceber, por exemplo, eu vou pegar um profeta. Alguns acadêmicos costumam dizer que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento é pesado. Eu tinha um hábito na minha adolescência, logo que eu me aproximei do Evangelho de verdade. Vocês sabem, eu nasci numa família cristã, mas eu me aproximei do Evangelho aos 13, aos 14 anos, assim, de decisão pessoal. E eu tinha um hábito que, na verdade, eu pouco tenho hoje e desaconselho, que era abrir a Bíblia para ver o que Deus ia falar. Gente, só caía em pancada. Isaías, Jeremias e Ezequiel são profetas muito grandes, e eles ocupam um pedaço grande da Bíblia, e sempre vinha um negócio pesado. E a gente acha que é pesado por causa desses textos, mas, gente, Oséias é um desses livros pesados, e Oséias, ele diz assim num dado momento, eu te amei com amor eterno, com laços de amor eu te atraí. Você, quando era menino, ainda antes do Egito, eu vi você dar os primeiros passos e eu te carreguei no colo. A Bíblia não é uma pedra para ferir ninguém. A Bíblia é uma semente para brotar no coração de pessoas quando removem as pedras que ferem. Nós estamos numa outra situação, num tempo contemporâneo, que é a vida ilusória. Grande multidão de várias cidades. E Jesus diz assim, outra semente caiu no meio dos espinhos. E aí ela começou a crescer, mas logo os espinhos sufocaram a planta e ela também morreu. Eu gosto se você lembra que eu falei sobre isso nesse texto, eu acho que Jesus é um cara brilhante. Ele é muito brilhante. Porque se pedra para Jesus, na maneira como ele interpreta a própria história que ele contou, são problemas e provações, quando ele vai no verso 14 para explicar o que são espinhos, e é exatamente o que a gente não diz sobre espinhos, né? Quando a gente fala que a vida tem espinhos, a gente pensa também em provações e problemas. Mas Jesus diz assim, a semente que caiu nos espinhos é como aquela pessoa que recebe a palavra, mas as preocupações da vida, a ilusão da riqueza e os prazeres faz com que a palavra morra. O tempo contemporâneo é um tempo de muita ilusão. A ideia de criar um avatar em que eu poderei ser o que eu não sou. Aliás, a gente já é o que a gente não é na rede social, né? A gente já é o que a gente não é na rede social. A gente vive um tempo de fantasia, de máscaras, de ilusões. E essas ilusões, elas não preenchem o espaço que a semente deveria preencher. Preocupações, ilusão com as riquezas e prazeres. Essas coisas são importantes? Eu acho que são, tanto quanto os problemas. Problemas estão aí para nos fazer amadurecer também.
Mas vamos parar de falar das coisas ruins, falar das coisas boas. Poxa, qual o problema da riqueza? Qual o problema de eu me preocupar se vai dar certo o negócio que eu estou projetando? Qual o problema das minhas preocupações com as minhas férias? Nenhum. Ou todos. Porque eles não podem ocupar o centro da sua vida. Porque no dia que eles ocupam o centro da sua vida, eles não vão cumprir o papel que eles precisavam cumprir, porque eles são ilusão. Eu conheço algumas pessoas muito ricas e muito frustradas. Eu conheço pessoas que lutaram para alcançar o que gostariam de alcançar. Chegaram lá e não se sentem realizadas. Por quê? Deveriam se sentir em algum aspecto, porque aquilo foi muito importante, mas o problema é quando colocou todo o coração, a gente falou disso na série Prisões do Coração, né? Quando colocou todo o coração nessas coisas, porque essas coisas são ilusórias. No fim das contas, o que conta, no fim das contas, quando a gente está no leito de morte, ou quando o avião está caindo, ou quando a situação ficou difícil demais, no fim das contas, as lembranças que vêm na nossa cabeça é mamãe e papai, é as relações, as brigas que a gente arrumou, as pessoas. A gente pensa nas pessoas. As pessoas são importantes. As pessoas são o mais importante. Quando a gente passa na possibilidade, um dia aqui na nossa ceia, o El nos surpreendeu pegando o microfone para agradecer do cuidado que a gente teve com ele e com a Lloyd quando eles passaram a Covid. Mas eu sei um pouco também o quanto eles estavam preocupados um com o outro, porque um no hospital, o outro no outro. E ali não importava a conta para pagar, não importava dinheiro no banco, não importava as férias, só importava se ver de novo. Só importava se ver de novo. Só importava pegar o Arthur no colo. Era só o que passava na cabeça. Era só o que passava na cabeça, porque dinheiro, preocupação com a vida e prazer são ilusões. São boas? São. Mas são espinhos que precisam ser podados. Porque espinho você não vai tirar da vida e nem da plantação. Quem é da roça sabe disso melhor que eu. Tem que podar. Ele vai estar ali. Eu daqui a pouco vou para Natal com a minha família. E vou feliz da vida. Mas poda. Poda porque é ilusão. Esse é o tempo que a gente vive, gente. Nós estamos desprotegidos, nós somos constantemente feridos e nós estamos iludidos. Esse é o tempo contemporâneo de urbanidade digital e pautas. O que mais importa está sendo confundido. E a própria semente é confundida com tudo isso. A última informação da grande multidão de várias cidades que Jesus dá é que nós somos todos pessoas. Todos pessoas. Nesse sentido, todos iguais. Nesse sentido, não importa se você nasceu ou viveu em 1920 ou 1750, ou se você está vivendo em 2021. E aí eu volto no meu argumento. Por que pessoas contemporâneas deveriam se aproximar da Bíblia? Porque nós somos gente. E gente está em busca do essencial. Porque quando a gente esquece o essencial, a gente se deixa encher de pedras e feridas. Quando a gente esquece o essencial, a gente fica desprotegido. Quando a gente esquece o essencial, a gente se coloca numa situação de ilusão. É interessante perceber que Jesus ele não diz nenhuma característica do solo fértil. Ele só diz assim, e aí a semente caiu em solo fértil e produziu 100 por 1. Eu já falei isso da outra vez, então eu vou falar bem rapidinho. E quando eu contei o início da história, eu acho que deu para perceber. Esse solo dessa história, ele não tem um raio nem de 100 metros, entendeu? O solo duro que todo mundo pisa, o solo com pedra, o solo com espinho e o solo fértil, não está mais do que um raio de 100 metros de um homem que está jogando semente ou de um animal que está jogando semente com um homem do lado.
O que diferencia um solo do outro é o cuidado. É o mesmo solo. São as mesmas pessoas. A grande multidão de várias cidades que poderiam ter problemas diferentes, situações diferentes, elas são pessoas. Pessoas com feridas, pessoas desprotegidas, pessoas iludidas. Todas pessoas. Portanto, todas. No caso aqui de Jesus, e aí é que eu volto naquele meu parêntese, não é para eu entender esse texto, não, é para você entender, por isso que Jesus explicou, não era para aqueles caras entender, porque eles foram religiosos orgulhosos, mas a gente é para entender, e o que Jesus diz assim, o solo fértil é para mim e para você, para todas as pessoas das diversas cidades, qual é a diferença de um solo e de outro? Pedra, espinho, e todo mundo pisa, desprotegido, ferido, e iludido. Tá bom. Aí você me pergunta assim, tá bom, aceito. Como é que pessoas contemporâneas se aproximam do texto? Para, em vez de deixar criar no solo do nosso coração coisas que só trarão dor, amargura, preocupações e ilusões. E como é que eu me aproximo da Bíblia hoje? É interessante perceber que no texto de Lucas, no verso 16 ou 17, quando ele vai dizer assim, olha, as pessoas que são o solo fértil, elas de bom coração ouviram. A primeira informação que o texto dá, de bom coração ouviram. Eu sei que eu e você, como pessoas contemporâneas, quem está assistindo a gente em casa junto com a gente agora ou vai ver depois. Eu sei que muitas pessoas vão continuar achando melhor viver desprotegidas, feridas e desiludidas. E iludidas. Por mais que você seja uma pessoa contemporânea vivendo nesse tempo, para você se aproximar da Bíblia hoje, de uma forma a combater essas questões do tempo contemporâneo e se apropriar daquilo que a Bíblia pode fazer, é a humildade. O primeiro passo é a humildade de entender assim, eu preciso da semente da palavra. Terão pedras, terão espinhos, pessoas pisarão. Mas eu preciso do mais importante para proteger o terreno, para tirar as pedras, para remover e cortar os espinhos. Humildade. Pessoas contemporâneas. A gente está num ritmo tão pesado, a gente acha que sabe tantas coisas, a gente vive num tempo tão confuso, mas Jesus ele fala assim, o solo fértil é humilde. Ele entende a necessidade da importância de receber a semente, por isso ele ouve. E ao ouvir, ele aceita. O texto diz assim, eles recebem, o pessoal que é solo fértil, recebe de bom coração e ouve a palavra, e aceita a palavra. Gente, aceitar é decisão. Aceitar é tomar a firme decisão de falar assim, tá bom, eu vou. Eu queria te dizer que você pode ter problemas com alguma das interpretações do texto, mas eu acho que aceitar é não ter problemas com o texto. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mais cortante que espada de dois gumes, como a gente já falou aqui em outro episódio. A palavra de Deus ela é transformadora. E ao ser transformadora, ela convida a gente para viver com Jesus.
e aí eu aceito. Aceitar, gente, não significa... Porque a gente se aproxima da Bíblia, por vezes, do jeito errado, como se de hoje para amanhã, ou de hoje para daqui 10 anos, eu fosse virar a Madre Teresa de Calcutá, como se então eu tenho que ser, a gente tem os conceitos errados. A Bíblia é um convite à aproximação e à caminhada. A Bíblia é um convite para algumas coisas que você vai ler e vai descer, às vezes complicado, mas de vez em quando, como te falei de Oséias, você vai se aproximar de texto que mesmo diante das suas complicações, você vai ver que tem um Deus ali que te ama e está se revelando a você. Então eu aceito andar do lado desse Deus, eu aceito ser tratado por Ele, eu questiono, eu me coloco diante dEle quando eu for responder a palavra, dizendo: Senhor, eu não entendo isso, eu não aceito isso, eu tenho dificuldade com isso, mas eu sei que o Senhor se revelou e eu, de bom grado, de bom coração, aceito. E aí o texto diz assim: eles ouvem, aceitam e com paciência dão fruto. Eu sei que esse talvez é o ponto mais difícil para pessoas contemporâneas. Paciência. Paciência é um negócio difícil. Num tempo rural, em que se espera a colheita, ter paciência é uma virtude do tempo rural. Um tempo urbano é tudo para ontem. É tudo para ontem. Se o iFood demorar um pouco mais, a gente já reclama. E às vezes com razão. A gente é assim. Eu tenho conversado com algumas pessoas às vezes, que eles me contam algumas histórias e falam assim: eu estou esperando isso há 3 meses. E, gente, 3 meses é tão pouco, perto de gente que esperou coisas muito mais tempo, mas, enfim. Constância. Pessoas contemporâneas vão precisar lidar com o processo de humildade, lidar com o processo de tomar uma decisão, de querer aprender e compreender mais a palavra, e dialogar com a palavra, e, ao mesmo tempo, constância. É essa constância que vai manter o solo fértil. A paciência é o fato de que aqui cortou os espinhos, removeu as pedras, nem todo mundo pisa mais no terreno. E agora, pacientemente, a semente vai fazer o seu trabalho até ela brotar. E aí, o último passo é que a palavra ela precisa gerar serviço e missão. Ela precisa produzir alguma coisa. Ela precisa produzir alguma coisa em você e para os outros. Porque o texto termina dizendo assim: e aquela semente produziu 100 vezes mais do que aquilo que foi semeado. Quando a gente se aproxima com humildade, num processo de aceitar, num processo de constância, a gente vai entrar obrigatoriamente, ou deveria entrar, num processo de serviço ou missão, produzir. Isso vai fazer bem para o solo se enriquece, a planta cresce, e essa planta da palavra que cresceu a partir do seu solo, é essa palavra que vai gerar fruto a mais de 100, para outras pessoas se alimentarem daquilo, para outras pessoas serem alcançadas por aquilo, para outras pessoas verem como a sua vida frutificou. Essa é a proposta. E eu queria terminar a série aqui com vocês. A gente veio dizendo, no primeiro episódio, que Deus se revela a você em Jesus. Deus te convida a viver com Jesus. E esse texto de Lucas 8. Por que a gente precisa da Bíblia hoje? Porque na Bíblia a gente aprende a ser como Jesus. Como Jesus. Jesus é esse que trata das multidões dessa forma. Jesus é esse que, ao ver uma grande multidão de diversas cidades, ele se coloca de uma forma a mostrar para eles assim: vocês estão desprotegidos, feridos, iludidos, mas vocês podem ser solo fértil. Ser como Jesus é olhar para a mulher pega em adultério e falar assim: eu não vou te condenar. Larga as pedras, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo larga as pedras, e Jesus vira para aquela mulher que estava a ponto de ser apedrejada e diz assim: cadê aqueles homens que queriam te apedrejar? E ela disse: foram embora. E aí ele diz: eu também não te condeno, vai e não peques mais.
Jesus é aquele que na hora da sua morte, ou na hora que ele vai ser pego para ser julgado e morrer, quando ele está ali no jardim do Getsêmani à noite, e chega Judas e dá um beijo no rosto dele, e quando os soldados se aproximam para pegar ele, Pedro, um seguidor de Jesus, pega uma faca e tenta cortar a cabeça de um dos soldados. Na tradição a gente aprende que o nome dele é Malco, e corta somente a orelha, porque provavelmente esse soldado deve ter dado uma desviada, ou Pedro errou feio o golpe. Mas o detalhe é que Jesus está sendo preso, Jesus está a ponto de ser xingado, maltratado, ele sabe que ele vai morrer, mas Jesus para a cena, no texto, se você ler a Bíblia, você vai ver esse texto, Jesus para a cena para cuidar da orelha do soldado que o iria prender. Jesus, quando alguns outros discípulos falam, mestre, tem uns caras ali fazendo as coisas que a gente faz, e eles não podem fazer como a gente faz, vamos mandar parar. E Jesus fala, vocês não sabem de que reino eu sou. Quem não é contra nós, é por nós. A Bíblia é um convite a ser como Jesus. Porque pessoas contemporâneas, pessoas de amanhã, pessoas de ontem, se nós conseguíssemos se aproximar daquilo que Jesus foi, o mundo seria um lugar melhor. Porque ao ser como Jesus foi, ao amar como Jesus amou, ao perdoar como Jesus perdoou, ao confrontar como Jesus confrontou, ao lidar com as pessoas como Jesus lidou, talvez a gente não resolveria todos os problemas do mundo, mas a gente seria mais feliz, mesmo com menos razão. A Bíblia é um convite a se parecer com Jesus. Cada vez que você se aproximar dela, você tem essa possibilidade. O Lucas 8 termina exatamente assim. Depois de toda a história, Jesus conta, e aí alguém chega e diz para Jesus, quando ele está lá com seus discípulos, outras pessoas já chegaram, alguém vem e fala assim, mestre, Jesus, tua mãe, teus irmãos estão aí fora, eles querem vê-lo. Essa é uma outra resposta de Jesus que parece que ele foi mal educado, mas ele não foi. É porque ele está no contexto aí dessa história que ele está contando. E ele fala assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ele não está desprezando a mãe e os irmãos. Ele só está com uma visão um pouco mais ampla do fato assim, gente, minha mãe e meus irmãos é quem está me ouvindo aqui, ó. É quem está praticando o que eu estou falando. É quem está sendo transformado pelo que eu estou fazendo. A Bíblia, a presença de Jesus, o amor de Jesus, a palavra de Deus, quando você se apropria e se aproxima dela, com ouvidos atentos, com uma capacidade de aceitação, com uma disposição de ter paciência, você começa a ser transformado, e você de glória em glória, de problema em problema, de lazer em lazer, de vitória em vitória, de pisão em pisão, de pedra em pedra, de alegria em alegria, você passa a se parecer mais com Jesus, mais com Jesus, mais com Jesus. A Bíblia é para hoje, a Bíblia é para mim e para você, porque ela revela o amor de Deus em Jesus, ela nos convida a viver com Jesus, e ela também é um forte convite para nós sermos pessoas contemporâneas, como Jesus, não como os religiosos de lá e então, mas como Jesus. Esse é o convite da palavra de Deus. Deus te abençoe.